eu gostaria nesta noite, na viração deste ano de 2021 para 2022, trazer uma palavra ao nosso coração. E o texto-chave, como nós já vimos, já falamos, e eu vou repetir, está em Gênesis 8, do 13 ao 22. Vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Diz assim: Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca, levantou a cobertura da arca. E viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, queridos? Eu gostaria de trazer um tema, e o tema é nossa missão, reconstruir. Qual é o tema desta noite? Diga: nossa missão, reconstruir. Nós estamos entrando no novo ano. Os versículos que nós lemos fala dos primeiros passos de Noé e a sua família depois do dilúvio. Do versículo 1 até o versículo 12, você vai ver o contexto em que Noé, ele entra na arca, coloca os animais, começa o dilúvio, conta-lhe todos os anos, o tempo, os dias que ele permanece no dilúvio, quanto tempo demora a chuva, quanto tempo demora para secar. Está nesse contexto. E quando chega a partir do versículo 13, o qual nós lemos, aqui os primeiros passos de Noé são dados, começa uma nova reconstrução. Algo novo começa a acontecer sobre a terra. Por isso, nossa missão é reconstruir, o tema da nossa ministração. E também porque nós estamos na virada deste ano. Aqui, queridos, Noé e sua família, quando esses versículos falando desses primeiros passos, é aqueles passos em que a tragédia, em que toda uma geração havia morrido, da qual eles eram os únicos sobreviventes. Os únicos remanescentes foram a família de Noé, ele e a sua família. Não é raro a gente ouvir, você com certeza já deve ter ouvido, alguém pregando que Noé ficou 150 dias na arca. Só que se você observar esses 150 dias que fala que durante o dilúvio, e se você é um daqueles leitores atentos, você vai perceber rapidamente que não foram só 150 dias que Noé e sua família ficaram na arca, mas vai muito além disto. Somando todos os dias do dilúvio, do tempo em que Noé ficou na arca, com a sua família,
e toda aquela bicharada, soma-se aproximadamente uma média de 370 dias. Especificamente, se você for pontuando das 371 dias. No entanto, o calendário bíblico, ele é um calendário lunar. E o nosso calendário gregoriano é um calendário solar. E para ter uma soma mais aproximada do calendário lunar, nós levamos então em consideração os meses de 30 dias, 12 vezes 30, 360 dias no ano. Se nós levarmos em consideração o ano solar, 365 dias ao ano, o resultado já aumenta aí para 375 dias. Existem teólogos, filósofos, que ele, se você for lendo a Bíblia, 371 dias. Pastor, por que o senhor está enfatizando isso? Irmãos, ficaram muito tempo dentro daquela arca, sim ou não? Um longo tempo, isolados numa arca, um barco grande, com 3 repartições. Enquanto o pavor, a morte, dominava a terra, naquele período, eles estavam lá dentro, protegidos, guardados. Eles estavam ali cercados pela mão de Deus, porque foi Deus que durante uma palavra profética chegou ao seu servo e diz: Noé, construa uma arca. E Noé, ele simplesmente não duvidou, não perguntou porquê, ele creu na promessa que Deus disse, que ele precisava construir uma arca, porque viria chuva. E ele simplesmente obedeceu, foi construir uma arca. E o tempo da pandemia chegou naquela época. O tempo da pandemia chegou para eles. Só que quando a pandemia chegou, foi avassaladora, destruidora. Foi algo que não ficou um ser humano sequer vivo. Isso significa, queridos, que nós já experimentamos nessa história de vida tempos muito piores do que o que nós vivemos ultimamente, aonde apenas 8 pessoas só ficaram vivas e o restante da humanidade foram mortas. E durante 120 anos, sem perguntar porquê, sem duvidar, ele cortava um pedacinho de madeira num dia, numa árvore, trazia e colocava, ia de novo e vinha, 120 anos acreditando. Nós, queridos, muitas vezes, recebemos uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e à medida que essa palavra, essa promessa chega para nós, às vezes nós acreditamos nela, no dia da viração do ano, ou talvez na primeira semana, muito, talvez um ano, ou desculpa, um mês, mas depois o tempo vai passando e aquela promessa parece que já não é mais tão firme, consistente, quanto Deus tinha falado no dia que Ele falou. E às vezes nós acreditamos até por 1 ano, por 3 anos, mas nós estamos falando de um homem que por 120 anos não deixou de duvidar na promessa que Deus tinha feito. Eles ficaram, queridos, isolados dentro desse barco, como eu disse, enquanto a pandemia, a morte, enquanto o dilúvio estava acontecendo. Agora, o pior havia passado e eles precisavam sair da arca e reconstruir o mundo. Eles tinham que sair do tempo da pandemia e entrar no novo tempo, acreditando numa nova era, novos ares, nova atmosfera. E embora a proporção seja bem diferente, nós estamos num tempo que de certa forma pode se comparar com aquele. A morte rondou as nossas casas. Eu estou olhando aqui para a irmã Maria. Nesta pandemia ela perdeu o esposo.
De certa forma, queridos, nós podemos comparar esse tempo com aquele tempo, onde talvez até a morte tenha levado, como eu ainda falei, citei a irmã, alguns dos nossos, alguns dos familiares, alguns irmãos próximos, alguns amigos, algumas pessoas que nós conhecíamos. Mas Deus nos deu e está nos dando, escute isso, você que está me ouvindo aí nas redes sociais ou está aqui no templo, queridos, Deus está nos dando uma oportunidade, nos deu a oportunidade de permanecermos vivos. Meu Deus, eu vou dizer isso de novo. Acho que você não me ouviu. Deus nos deu a oportunidade de permanecermos vivos. Queridos, nós estamos vivos. Talvez eu falando isso para alguns aqui, não sei o que significa, mas Deus te livrou da morte. Deus nos livrou, queridos, da morte. Deus nos protegeu, Deus nos guardou, e nós precisamos fazer as coisas bem feitas com essa nova oportunidade que Deus está nos dando, para nós prosperarmos neste novo tempo. Porque se a gente não entender isso, eu não vou liberar uma palavra profética, queridos. Eu vou dizer aquilo que está no meu coração vindo da parte de Deus. Deus vai tirar o que Ele te deu, se você não entender que você permaneceu vivo, para que você dê glória a Ele. Porque não teria outro motivo pelo qual nos deixar vivo ainda nessa terra, se não for para que Ele colocasse nas nossas mãos algo, que nós pudéssemos glorificar o Seu nome, exaltar o Seu nome e engrandecer o Seu nome. Levando em consideração, queridos, que no próximo ano, nós viveremos debaixo de alguns decretos, tais como: primeiro decreto, algo novo está vindo à luz. Este decreto é o mesmo que nós permaneceremos debaixo de um comando da parte de Deus. Vocês vão ver ele aqui no telão, vocês vão ver esse decreto aí na casa de vocês. Este decreto, ele é um decreto a nível mundial, mundial, como em SEGEC, a nível Brasil e outras nações. Nós, como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, estamos debaixo desse decreto. Algo novo está vindo à luz. Isso está respaldado e baseado no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Ouve com atenção, estou prestes a fazer algo novo. Agora ele surge, o quê? Esse algo novo. Não estáis cientes disso? Colocarei uma estrada no deserto e rios no ermo. Este é um decreto, queridos, sobre nossa vida neste ano de 2022. Primeiro. Segundo decreto, será o ano da unção de multiplicação. Respaldados pela unção vinda de Bogotá sobre as nossas vidas. Unção de multiplicação. Onde nós cremos que Deus, quando chamou Abraão, diz que faria dele uma grande nação e o abençoaria. Deus disse que poria a sua aliança. Ele diz assim: eu porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei você grandissimamente. Nós viveremos, queridos, neste ano debaixo desse decreto, um ano da unção da multiplicação. Vai multiplicar a sua célula, vai multiplicar os seus recursos, vai multiplicar a sua fé, a sua alegria, sua motivação, sua paz. É o ano de multiplicação, mas principalmente das vidas que Deus vai colocar nas nossas mãos para cuidarmos delas. E um terceiro decreto que Deus nos deu, a eu e a pastora, começou isso no mês de setembro, quando nós tiramos 8 dias para buscar o Senhor. Começamos a buscar a presença de Deus e ali, naquele período,
Deus começou a dizer algo no nosso coração, que nós viveríamos como igreja local, o ano da fé. Nós seremos respaldados com uma diretiva da parte de Deus, como igreja local em São José dos Campos, o ano da fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Gostaria de incentivar vocês nesta noite a começar amanhã uma nova leitura da palavra de Deus. Escute o que eu vou dizer agora, como uma diretiva de Deus. Vocês que vão ler a Bíblia esse ano inteira, vocês terão uma revelação, um discernimento dela, como nunca tiveram em todo o tempo de vida cristã. Eu vou repetir isso, não para você dar um grito aí, mas para ficar registrado no reino dos céus. Vocês que entrarem, a partir de amanhã, numa leitura bíblica anual, terão uma revelação e um discernimento da palavra, como nunca tiveram em toda a sua vida cristã. Ainda hoje de manhã, o Espírito Santo foi muito contundente comigo, sobre isso. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Aqueles que estiverem debruçados na palavra, vão viver uma fé, um tempo de dimensão, de fé, queridos, como nunca viveram em toda a sua vida. De sorte que nós vamos chamar as coisas que não existem como se existissem, vamos olhar para as coisas e ver como que se elas, nós vamos visualizá-las, mesmo que nós não estejamos vendo com os olhos físicos. Este é o ano da fé. 2022, nós viveremos, o algo novo está vindo à luz, ano da fé e uma unção de multiplicação. Como eu estava dizendo ainda há pouco, queridos, levando em consideração esses decretos, eu gostaria que todos nós pudéssemos refletir um pouquinho e extrair, e até mesmo aprender algumas lições dessa história aqui em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 13. Primeira história, ou primeira lição, que eu quero deixar nessa noite é, por mais difícil que tenha sido este período em nossas vidas, eu vou repetir 2 vezes, porque eu sei que alguns gostam de anotar. Se estamos vivos, é porque Deus nos deu oportunidade para recomeçar. Primeira lição desse texto, por mais difícil que tenha sido este período em nossas vidas, se nós estamos vivos, é porque Deus nos deu oportunidade para recomeçar. Você vai poder voltar depois e assistir novamente. Mas neste primeira lição, queridos, nós precisamos olhar para este momento que nós estamos vivendo hoje, esta virada de ano, como um primeiro dia de um novo tempo. A nossa volta ainda há marcas de medo, de morte e etc. A gente sabe disso. No entanto, nós precisamos escolher onde nós colocaremos os nossos olhos a partir de hoje. Ou seja, no passado recente, tão difícil e triste, ou nós vamos colocar os nossos olhos na terra seca, que está aqui nessa história, que nessa história, terras secas, não significa escassez, significa novas possibilidades para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Noé abriu a janela, olhou e viu que as águas estavam baixando e já havia terra seca. Queridos, isso significa para nós, terras secas, novas possibilidades de Deus para nós neste ano. O decreto, não vos lembreis das coisas passadas, algo novo está vindo à luz. Enquanto estávamos lendo o texto, eu pedi para nós ressaltarmos e reafirmarmos uma parte do versículo
13, que diz que Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Agora, o que Noé faz aqui, queridos? A Bíblia diz que Noé remove a cobertura da arca. Ele tira a cobertura, uma janela, para perceber, escute o que eu vou te dizer, para perceber o novo cenário que estava à sua disposição, à disposição de Noé, à disposição da família. Ele precisou fazer uma coisa. Para que ele percebesse que havia novas possibilidades, Noé precisou primeiro remover um teto, remover uma cobertura, remover um tempo que havia sido colocado sobre ele, para que a partir de agora ele pudesse então enxergar as novas possibilidades. Queridos, se nós não entendermos que chegou o tempo e nós precisamos remover a cobertura de sobre nós, um teto que foi colocado sobre a sua cabeça, sobre nossas vidas, nós não vamos conseguir enxergar as novas possibilidades. Nós observamos aqui, queridos, acontece que muita gente está se privando do recomeço que Deus quer dar. Por quê? Porque segue encavernada dentro da arca e não quer remover a tampa para olhar o que está lá na frente. Pessoas refém do medo, com uma linguagem de morte e pessimismo. Eu sinto Deus nesse lugar, queridos. O Espírito Santo está falando aos nossos corações. Tem muita gente que está encavernada no tempo da pandemia ainda, dentro da arca. O tempo passou, queridos, mas pastor, ainda existem vestígios de morte. Sim, quando Noé e a família saiu da arca, ainda com certeza havia muitas poças de água, açudes, represas, mas ele não deixou de sair e pisar no solo e dizer: começou um novo tempo e eu vou reconstruir. Mas tudo começou, queridos, antes removendo. Se você não remover, você vai ficar encavernado o tempo todo dentro da arca e não vai ver as novas oportunidades de Deus em 2022. Deus está dizendo: se Ele nos permaneceu, primeira lição, se você está vivo, se você está aqui neste período, é porque Deus te deu uma nova oportunidade de sair de dentro da arca e recomeçar algo novo. Recomeçar algo novo. Permanecer na arca, no isolamento, na passividade, na dívida, no medo, por mais tempo do que é necessário, escute isso, não vai te proteger, vai te destruir. Ficar mais tempo num lugar onde você não deveria estar, vai te destruir. A terra estava seca, pela primeira vez em muito tempo, havia sinais de que a vida normal havia retornado. Havia índices de que a vida normal estava de volta. Quando eu falo de vida normal, queridos, eu não estou me referindo a gente viver coisas que vivíamos há 2 anos atrás, porque eu sei que depois dessa pandemia, nunca mais seremos os mesmos. Não é essa normalidade de um passado, mas é uma vida normal de olhar para o futuro e dizer assim: eu posso reconstruir algo novo. Será que nós estamos, queridos, percebendo as possibilidades que nós temos à nossa frente? Ou nós continuamos presos aos sinais de que o mundo à nossa volta ainda traz sequelas? Depende da ótica de cada um de nós. Segunda lição que nós aprendemos nessa palavra é que Deus tem uma palavra para este novo tempo e precisamos entender o seu propósito e seguir na sua direção. Vou repetir, segunda lição: Deus tem uma palavra para esse tempo
este novo tempo e precisamos entender o seu propósito e seguir na sua direção. Como é importante, queridos, ter uma direção do céu em tempos de reconstrução. Não existe nada melhor do que você ter uma direção de Deus no momento da crise, no momento da dificuldade. Noé, ele não se lançou no recomeço apenas por ver as condições naturais para isso. Está tudo seco, agora dá para pisar na terra, então tá bom, não estou vendo mais alguns vestígios, não estou vendo mais isso, não estou vendo mais tanto desse problema. Não. Noé, ele não foi só por isso que ele começou a reconstruir. Noé, ele começou a reconstruir. Por quê, queridos? Ele, na verdade, segundo a Bíblia, diz que ele recebeu uma direção dos céus. Ele recebeu uma palavra de Deus. E essa palavra incluía não só a vida dele, mas toda a sua família. Só assim então nós vemos que Noé saiu da arca. Versículo 16 em diante. Versículo 16 diz assim: então disse Deus a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram, e todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Olha a palavra de Deus para nós hoje: saia da arca. Saia desse encavernamento, nem sei se existe essa palavra. Saia desse tempo de prisão, saia, queridos, saia. 2022, nós precisamos sair dessas coisas que nós entramos, ou que esse tempo nos colocou, prisões. É um novo tempo de Deus para nós. Tantas pessoas confiam nas suas próprias forças, em superstições, até mesmo, queridos, nas suas religiosidades, mas não desenvolvem uma vida de intimidade com Deus a ponto de receberem uma direção da parte de Deus. Como é importante a gente ter uma direção da parte de Deus, mas para isso eu preciso ter intimidade com Deus. E aí vem a pergunta: será que nós estamos ouvindo Deus? E o que é que a sua prioridade, o que Deus está priorizando nas nossas vidas para esse tempo? O que Deus está dizendo? A sua família está incluída no plano de Deus? O que estamos fazendo na prática para encaminhar a nossa família, a nossa vida, debaixo da palavra de Deus, ou dentro da palavra de Deus, nesse tempo? Terceira lição que eu quero deixar nessa noite: Deus já proveu tudo o que precisamos para este novo tempo. Essa é uma lição que eu tiro aqui desta palavra, que nós tiramos desta palavra. Apesar da destruição do dilúvio, de tudo que havia sido destruído, o Senhor havia orientado Noé, apesar daquilo que viria sobre a face da terra, a destruição, Deus chegou para Noé, como eu disse no início, disse: Noé, construa uma arca. E ali naquela, eu diria, reunião, de todos os animais, possibilitaram então o recomeço. Olha só, queridos, Deus proveu tudo para Noé antes da pandemia, antes do dilúvio. Todos os animais foram colocados na arca, e aí veio o dilúvio. O que Noé precisava não estava lá fora, estava dentro. O suprimento de Noé estava dentro, a comida de Noé estava dentro, tudo o que ele precisava estava dentro. Os animais, para possibilitar um recomeço, estava dentro. Deus sempre provê antes aquilo que é necessário para quem nele confia. Deus nunca provê depois, Deus provê antes. Se você crê no Senhor, Deus provê todas as coisas que você precisa antes. E é por isso, queridos, que nós precisamos exercer fé e crer
que mesmo depois de tantas perdas, o que nós necessitamos já está preparado pela misericórdia de Deus para as nossas vidas. Tudo o que nós precisamos já está preparado. No decreto ainda diz assim que Deus colocará uma estrada, um caminho no deserto e rio no ermo. Já está tudo aberto, queridos, para nós. Deus já abriu as portas, Deus já abriu o caminho. Quando nós olhamos para esse texto, o lugar ermo é um lugar deserto. Ermo é um lugar deserto, é um lugar descampado, é um lugar inóspito, é um lugar sem habitantes, um lugar que causa medos, insegurança. Ermo é uma palavra que tem origem no grego éremos, e também tem origem do latim, significa eremo, que significa, sabe o que? Solitário. Ermo significa solitário. Ermo é um adjetivo que qualifica aquele local que é solitário, abandonado, que está ao acaso. Em outras palavras, Deus está abrindo um lugar, um rio, num lugar solitário, num lugar descampado. Deus já preparou, porque o texto diz assim: vocês não estão vendo? Deus já fez. Quarta lição, são 5. Nosso relacionamento com Deus deve ser base principal deste novo tempo que está à nossa frente. Esta é a quarta lição que eu aprendo nesse texto, que o nosso relacionamento com Deus, queridos, neste novo tempo, deve ser a base principal. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para o contexto, a primeira atitude de Noé, após sair da arca, foi fazer o quê? Quem se lembra? Construir um altar para oferecer a Deus. Primeira coisa, queridos, no começo de um ano como esse, o que nós temos que fazer é construir altares. Mais que isso, eu diria, ele não só construiu um altar, mas a Bíblia diz que ele ofereceu ofertas de animais, que ele protegeu na arca, que poderiam representar a sua subsistência, porque se não tivesse animais por 370 dias, como será que aquele povo iria sobreviver? Não estou falando dentro da arca, estou falando depois, das gerações que viriam. Ele, além de construir um altar, aqueles animais que ele guardou, foram os animais que ele usou para oferecer em sacrifício, e a Bíblia diz que foram animais puros, perfeitos, não foi qualquer coisa. Ele honrou a Deus exercendo fé, ao investir no reino de Deus. É isso que eu entendo, queridos. Em tempos de recomeço, é muito importante ofertar no reino de Deus, lançando as sementes que irão se multiplicar e encher a terra. Foi isso que aconteceu. Noé, ele constrói um altar e ele diz assim: mas e agora? Agora eu vou pegar dos melhores dos animais que eu tenho e vou oferecer ao Senhor o meu melhor, minhas ofertas. Olha o versículo 20, diz assim: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu holocaustos, alguns animais e aves puros. Ele honrou a Deus, ele exerceu a sua fé. Ele não começou uma nova história, ele não recomeçou algo sem um plantio, sem um memorial, sem uma semeadura. Ele entendeu o que significava investir no reino de Deus, investir nesse novo tempo. E quinta e última lição, queridos: quando o Senhor se agrada de nós, Ele libera promessas sobre a nossa vida. Quando o Senhor se agrada de mim e de você, Ele libera promessas sobre nós. A Bíblia diz, queridos, que o Senhor aspirou, Ele
sentiu o cheiro suave daquela oferta que Noé estava colocando no altar. E essa oferta, escute isso, esse incenso suave, essa coisa linda que Noé fez com que o Senhor fosse estimulado, e isso fez com que Deus liberasse palavras de bênçãos, de segurança para o futuro de Noé e a sua família. Quando Deus vê a entrega e a fé em nossas escolhas, quando Deus vê a fé e a entrega que nós fazemos a Ele, Ele tem prazer em nos abençoar e nos dar a segurança através da sua palavra. Eu quero ler o versículo 21 e 22, que são os últimos. Diz assim: o aroma do sacrifício agradou ao Senhor. Queridos, vocês observem esse texto. Significa que se Noé não tivesse feito aquela oferta, olha, primeiro, se Noé não tivesse construído um altar e não tivesse oferecido uma oferta, significa que não haveria esses dois versículos aqui. Esses versículos só existem por causa do que ele fez antes. Se ele não tivesse feito um altar e oferecido uma oferta ao Senhor, como diz a Bíblia, o Senhor não teria se agradado, porque ele não teria feito. Mas a Bíblia diz que o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo, Deus falando com ele mesmo, é como se Deus estivesse falando assim: bom, já que Noé então ele fez uma oferta a mim, e essa oferta me agradou, eu vou fazer o seguinte, aí começa, está entre aspas, nunca mais amaldiçoei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, eu nunca mais destruirei todos os seres vivos. Olha o versículo 22. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. Você vai plantar e colher. Vai haver frio e calor. Eu vou cuidar de verão e inverno. Deus está dizendo assim: em todas as estações do ano eu vou cuidar de você, dia e noite. Não é só de vez em quando, só de dia ou só à noite. Olha o que Deus fala. Ele diz que não haveria, enquanto durasse a terra, ele iria plantar, ele iria colher, ele ia cuidar de Adão, de Noé e a sua família no inverno, no verão, no frio, no calor. Ele ia cuidar de dia e de noite. Você pode dizer um amém? Queridos, que nesta noite, falta 1 minuto para terminar o nosso culto, eu quero te perguntar, aliás, eu quero que você coloque de pé e quero chamar os irmãos aqui do louvor. Ministério Artes, nós vamos cantar Tempos de Abundância mais uma vez. Mas preste atenção aqui no que eu vou lhe perguntar. Deus, hoje, olhando para nós aqui neste lugar, a pergunta é, presta atenção, há cheiro agradável ao Senhor fluindo das nossas vidas a Ele? Primeira pergunta. Quando o Senhor sente o cheiro, vem cá, Márcio. Quando o Senhor sente o cheiro do Márcio, obrigado, querido. Vem cá, Felipe. Ainda bem que ele tomou banho, ele disse, e passou perfume, espero. Ah, desse lado? Vamos ver. Obrigado. Muito bom. Valdir, vem cá, Valdir. Hoje eu quero cheirar os homens. Meus 12, vocês estão cheirando agradável, Senhor, aqui. Olha só, mulher, você deve ter cuidado desse homem hoje, hein? Obrigado, Valdir, brincadeira. Queridos, quando Deus, Ele sente o seu cheiro,
esse cheiro está agradando Ele? O que nós estamos fazendo para que Ele se agrade de nós? E a última pergunta: seria plausível suas promessas e bênçãos vir até nós, se Ele percebesse que nós não merecemos? Será que seria justo Deus colocar algo, entregar algo nesse ano de 2022, quando Ele cheira o Rosivaldo, diz assim: Rosivaldo, não está cheirando legal, não vai dar. Que incenso Deus está aspirando nas nossas vidas? Nós estamos, queridos, confiantes quanto ao nosso futuro? A voz de Deus está chegando aos nossos corações? Está. Será que a voz de Deus está chegando? Eu estou perguntando, queridos, porque às vezes nós passamos o ano inteiro ouvindo Deus, a palavra de Deus, líderes, pastores, liderança, e chega no final do ano, parece que a gente está pior do que começou o ano. Meu Pai, que este ano a voz de Deus venha dar tranquilidade, sem medo da tragédia, que essa tragédia venha ou volte a dominar as nossas vidas. Não entre neste ano, queridos, vendo isso. Entre neste ano acreditando na promessa, num cenário novo que Deus tem para nós. Eu gostaria de orar com vocês. Gostaria de chamar a pastora Priscila aqui em cima, pois ela vai terminar. Mas eu gostaria de orar com ela. Vamos orar neste momento, queridos. Pai, nós ouvimos aqui algumas lições importantes, as quais nós conseguimos extrair deste texto. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que este ano de 2022, nós possamos, resumidamente, recomeçar e reconstruir. Que essa seja a missão dessa igreja. E que todas as vezes que o Senhor aspirar uma oferta nossa, seja oferta de trabalho para o reino, porque a Bíblia diz que buscai primeiro em lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o trabalho e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se for uma oferta financeira, se for uma oferta de ajuda, se for uma oferta na liderança, no sentido de eu liderando uma célula, estou ofertando a minha vida, enfim, que todas as ofertas, meu Deus, durante este ano, quando elas forem oferecidas ao Senhor, que o Senhor possa sentir um cheiro suave, e esse cheiro suave estimule o Senhor a liberar palavras de bênção sobre as nossas vidas. Eu te guardarei, eu te protegerei, a maldição não virá sobre a tua vida, a tua casa, você será próspero em todas as áreas, você será guardado da escassez, tempos de alegria, de regozijo virá sobre você, de alegria, de abundância. Senhor, que as palavras vindas do Senhor sobre nós, seja algo, Pai, que procede do nosso coração, entregue ao Senhor, e o Senhor apenas responda esse coração totalmente diante de Ti. Nós estamos aqui como pastores, meu Deus, diante do Senhor e diante da igreja, do rebanho, e queremos abençoar, Senhor, a Insegec São José dos Campos nessa noite. Abençoa, Senhor, nossas vidas. O Senhor nos abençoará para a direita e para a esquerda. Nossas tendas serão ampliadas, as nossas cordas, Senhor, serão ampliadas. Nós viveremos o novo de Deus que está vindo à luz, debaixo de um espírito, de uma unção de multiplicação, em um princípio, Pai, de crer e acreditar. Esse é o ano da fé, Senhor.
uma fé simples, uma fé em que nós vamos viver tudo que Deus reservou para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Vamos cantar essa canção novamente. Tempos de abundância estão vindo sobre nós, e nós vamos logo depois terminar, e a pastora vai dançar aqui com a gente hoje. Priscila vai dançar aqui, né? Isso, vamos dançar aqui, vamos. Por falar em dançar, esse ano promete, viu? Mas diga comigo, estão vindo tempos de refrigério, de alegria, de regozijo, tempos de glória, dupla honra, estão chegando, estão chegando. Diga, nós vamos dançar sobre a escassez. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu vejo grandezas se aproximando, estão chegando, estão chegando. Aonde? Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho e na minha família. Eu vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando. Amém? Vamos com muita alegria, queridos, cantar esta primeira canção agora do ano 2022, com muita alegria, com toda a força. Aleluia! Tempos de abundância sobre o ano 2022. Nós nos apropriamos, Pai, desse tempo, como igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Estão vindo tempos de refrigérios, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, Eu posso ver, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez,
vez, chegou a hora, é nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu posso ver. Eu já posso ver. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Glória. Pastora Priscila, queridos, vocês vão se acostumar com uma nova igreja a partir de hoje, viu? Amém? Estou falando sério. Vão se acostumar. Estou de olho aqui, ó. Preciso de voluntários para dançar. Vou falar em público, viu, Leonardo? Em público, primeiro dia do ano. Leonardo voltando a dançar. Vocês sabiam que o Léo, queridos, é um dançarino assim de... A Bárbara voltando a dançar. Amém? Quem mais? Cadê a Tadne? Tadne vai ter que dançar e ficar lá. Não sei como ela vai fazer. Vai dançar e ficar no Ministério de Comunicação. E cantar também, esse ano. Você vai cantar, dançar e ficar no Ministério de Comunicação, no mesmo culto. Amém, queridos? Vamos, amor, nos candidatar para a gente também dançar, fazer uma... Não dá certo, né? Não vai rolar, né? Quando vai ter a próxima audição? Quem sabe na próxima audição a gente se inscreve para dançar. Vamos, Ana? A Ana topou. A Ana está dentro ali, né? Rubens também topou.
Olha aí, já tem uns candidatos aí. E o Valdir? Valdir não. O Valdir, ele vai reger a dança. Ele vai coordenar a dança ali, né? Ele vai regente tudo. Queridos, que vocês tenham essa, né? Esse tempo que vocês vão ter agora com seus familiares seja um tempo agradável, abençoado. Nós já entramos nesse ano, com certeza vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Dança aqui só depois um novo corpo. Só no céu. Não tem jeito. Cantar e dançar só no novo céu. Gente, mas é bom em tudo, né? Glória a Deus, né? Senão a gente não ia se aguentar, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente não é bom em tudo. Amém. Vamos, né, ir para nossas casas, ou para as nossas festas, enfim, para as nossas famílias. E eu creio que vocês foram muito ministrados aqui neste lugar, amém? Eu creio que todos nós fomos ministrados. E é como é bom, né? A gente ofertar as primeiras horas deste novo ano diante do Senhor. É um altar que nós estamos construindo, amém? Altar que nós colocamos diante de Deus. E esses são memoriais, amém? Isso faz toda a diferença em nossa vida. Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu, em gratidão ao Senhor. Pai, muito obrigada por esse tempo aqui na tua casa. Obrigada por estarmos reunidos aqui como igreja. Ó Deus, somos gratos, infinitamente gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo mais que o Senhor fará. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessas primeiras horas de 2022. O ano já começou. O ano já começou para as nossas vidas. Aqueles que têm uma visão profética sabem que o ano já começou. Ó Pai, um novo dia se inicia. Ó Deus, um novo ano se inicia no calendário, nesse Cronos, no relógio Cronos que vivemos. Mas, Pai, acima de tudo, não queremos viver só no relógio Cronos, não queremos viver só no tempo Cronos, nós queremos viver um tempo Kairos de Deus, num tempo perfeito do Senhor. Espírito Santo nos ensina, nos alinha, que a nossa vida esteja totalmente alinhada aos propósitos, ao coração do Pai. Nós queremos, Senhor, viver tudo aquilo que está no teu coração, tudo aquilo que o Senhor já escreveu ao nosso respeito para 2022. Espírito Santo, nos ajude a viver, nos ajude a viver tudo aquilo que está no coração do Pai. Queremos alinhar o nosso coração com o coração do Pai, os pensamentos com os pensamentos do Pai. Nós queremos alegrar a cada dia mais o coração do Pai. Aqui estamos. Guia esta igreja, guia este povo. Nós queremos verdadeiramente vivermos o caráter e a missão de Cristo nessa terra. Nos ajude, Espírito Santo. Ó Deus, te damos graças. Leva-nos em paz nesse momento, Senhor. Ó Deus, aos nossos compromissos, aos nossos lares. Ó Deus, que nós sejamos um canal abençoador. Abençoador. Em nome de Jesus Cristo. Assim te pedimos e te agradecemos. Um abençoado 2022 para cada um de nós. Amém. Que você possa cumprimentar o maior número de pessoas deste lugar, declarando essa bênção. Amém. E nós vamos declarar a bênção araônica antes de vocês, né, começar a cumprimentar e abraçar os seus irmãos. Amém. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Um abençoado 2022 para cada um de nós. Amém? Glória a Deus.